Daiane Tavares. A vida que a gente pula. O que acontece na vida enquanto eu não chego? Por que você precisa ler este livro? E se a vida que você sempre quis já estivesse acontecendo, mas você estivesse ocupado demais para perceber? Já sentiu que está vivendo, mas, ao mesmo tempo, pulando sua própria vida? De estar presente nos compromissos, nas conversas, nas responsabilidades, mas ausente de si? Este livro é um convite para quem cansou de correr e quer, enfim, habitar. A habitar o agora. O corpo. As emoções. As escolhas. E, principalmente, a própria história, com tudo o que ela tem. Não se trata de fórmulas. Nem de promessas. Aqui não há soluções instantâneas, mas sim reflexões honestas, profundas e possíveis sobre o que nos afasta de nós e o que pode, aos poucos, nos reconectar. Através de experiências pessoais, relatos reais, estudos sobre comportamento e neurociência, esta leitura abre espaço para algo que muita gente anda desejando, mas poucos sabem por onde começar em sentir-se pertencente a si mesmo. Se você sente que está sempre tentando chegar lá, mas nunca consegue estar inteiro aqui. Se carrega medos que não sabe nomear, frustrações que não sabe de onde vêm, e um desejo imenso de voltar a sentir a vida com verdade. Então talvez este livro seja exatamente o que você não sabia que precisava. Não para te transformar de uma vez, mas para te lembrar que já está acontecendo. A vida que a gente pula, pode, sim, ser a vida que a gente aprende a habitar. A vida que a gente pula não é só um livro, é um espelho, um freio e, talvez, o reencontro mais importante da sua história. Este livro é para você que cansou de se sentir exausto, mesmo quando, aos olhos dos outros, está tudo bem. Vive no automático, com o corpo presente, mas a mente sempre tentando escapar, e já nem sabe mais como apertar o botão de pausa. Está cercado de estímulos, tarefas, cobrança. E ainda assim sente um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Tem sede de conquista, mas não sabe mais por quê. E, quando finalmente consegue, sente apenas o gosto amargo de um ciclo que se reinicia, como se nada fosse o suficiente. Já se frustrou tentando encontrar seu lugar no mundo. E em silêncio, talvez, carrega a dúvida mais humana de todas: o que eu estou fazendo aqui? Aqui, vamos costurar ciência, comportamento humano e histórias reais para te fazer parar, não por fraqueza, mas por consciência. Cada capítulo foi feito para acender um alerta sutil, provocar um pensamento esquecido e devolver presença a quem só aprendeu a performar. Você vai descobrir por que seu cérebro sabota a paz, mesmo quando você diz que a deseja. Como o excesso de passado e futuro está afetando sua saúde mental. O que o silêncio tem a te dizer, e por que você tem evitado escutá-lo. Que o suficiente pode ser uma grande vitória, e não um sinal de fraqueza. Que é possível viver com mais leveza sem abrir mão da sua potência. Atenção, este livro não é um manual de autoajuda. É um convite radical à consciência. E talvez por isso, seja o livro mais necessário do seu agora. Você pode continuar dizendo mais tarde eu vejo, ou pode decidir agora que a vida que você vive pulando talvez seja justamente a que você precisa começar a viver. Abra. Leia. Respire. Recomece. Vamos lá. O que vem depois? Era só mais um dia comum. Eu estava dirigindo em direção a um compromisso, mas confesso que, por alguns minutos, me perdi na estrada, e não estou falando de GPS. Era o tipo de distração que parece física, mas nasce na alma. Um silêncio denso, cheio de pensamentos embaralhados, de repente, me levaram a um lugar que não estava no mapa, pelo menos não o da vida real. Estava dirigindo meu carro novo, recém-trocado após uma lista de pequenos problemas com o anterior. E, olha, não era só sobre defeitos. Era sobre atualização. E evolução. Uma sensação de que eu precisava de algo melhor, algo que dissesse, de forma silenciosa, que a minha vida também estava num novo estágio. Enquanto dirigia, pensei, o carro antigo ainda me atendia muito bem. Ainda era um ótimo carro. Mas a verdade é que eu queria outro. Um modelo mais novo, mais equipado, mais bonito. Um que, de alguma forma, refletisse a ideia de que eu também estava melhor. E foi ali, no meio da pista das minhas ideias, que a pergunta me atravessou: por que a gente nunca está satisfeito? Por que essa necessidade constante de querer mais? Lembrei da época em que tudo era muito mais simples. Quando conheci meu marido, nós tínhamos bicicletas. E a dele, veja só, nem freio tinha.
Eu dizia, em amor, uma hora isso vai dar errado. Ele ria, cheio daquele otimismo típico da juventude. E deu errado, claro. Mas a gente seguia. Depois veio uma mobilete. Depois uma moto. Depois um carro antigo, que era o que cabia no nosso bolso. E assim, a cada nova fase, um novo modelo. Como se nossas conquistas sempre precisassem ser maiores que as anteriores, como se a gente estivesse competindo com nós mesmos numa corrida sem linha de chegada. E tudo bem querer melhorar. A busca por crescimento é legítima. Porque o desejo de avançar não é só uma vontade, é uma necessidade profundamente ligada à nossa saúde mental e emocional. Na psicologia, há consenso de que os sonhos e a projeção de futuro funcionam como âncoras de sentido. Quando uma pessoa deixa de desejar, de planejar ou de imaginar possibilidades, há um enfraquecimento na estrutura motivacional do cérebro, principalmente nas áreas relacionadas à dopamina, o neurotransmissor que atua nos sistemas da recompensa, da direção e da ação. É como se a alma entrasse em repouso forçado. E quando a alma repousa por tempo demais, a vida adormece junto. O escritor Viktor Frankl, neurologista e psiquiatra austríaco, autor de Em Busca de Sentido, disse: a vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de sentido e propósito. É por isso que crescer faz sentido. Porque nos dá propósito. Nos tira do lugar de estagnação emocional e nos coloca em movimento. O problema, e aqui mora a virada, é quando essa busca se torna compulsiva. Quando o mais vira o nosso termômetro de sucesso. Quando a gente já nem sabe mais se deseja algo porque é realmente necessário, ou só porque representa uma versão mais interessante, mais vendável, mais admirável de quem somos. Naquele trajeto, algo em mim começou a alinhar a velocidade do carro com o ritmo dos meus pensamentos. Era como se eu estivesse viajando por dentro de mim mesma, tentando entender essa inquietação crônica, essa fome de futuro. Por quê? Pensa comigo, quando foi a última vez que você parou para se sentir satisfeito? Não só grato, mas realmente preenchido? Não estou falando de gratidão automática, daquelas que a gente responde por educação em sim, sou grato pela vida. Estou falando de um preenchimento legítimo. Aquela pausa boa que vem quando você senta no sofá, olha ao redor e pensa, e não me falta nada. Talvez você tenha acabado de terminar um projeto imenso. E em vez de comemorar, já está pensando no próximo. Ou quem sabe você chegou ao peso que queria. Mas agora se cobra manter, melhorar, secar mais. Talvez tenha comprado a casa nova. E agora olha para a reforma, para os móveis, para o que ainda falta. Ou pode ser que sua vida esteja tranquila, com tudo relativamente em ordem. Mas ainda assim, você sente que algo deveria estar acontecendo. E aí eu te pergunto com carinho, não com julgamento, e será que você ainda sabe o que é sentir plenitude, sem a necessidade de adicionar, acelerar ou aprimorar? Porque talvez a gente tenha desaprendido a reconhecer o suficiente. E se for esse o caso, então está mais do que na hora de reaprender. A neurociência explica muito do que sentimos. O nosso cérebro é movido por recompensa. Sabe aquela sensação boa que sentimos quando algo dá certo? Quando conquistamos o que queríamos, recebemos um elogio, ou até quando vemos aquele número de curtidas subindo. Isso acontece por causa de um mensageiro químico no nosso cérebro, a dopamina. Mas, para além do nome complicado, ela é como um sussurro que diz, você está indo bem. Continue. O problema é que esse sussurro dura pouco. A dopamina, a bendita dopamina tem uma memória curta. Ela nos empolga por um instante, mas logo se cala, e então, a gente começa a procurar o próximo motivo para se sentir bem de novo. É como se o cérebro nos desse uma migalha de alegria e dissesse, se quiser mais, corra atrás. E a gente corre. Corre feito louco, achando que o próximo prêmio vai durar mais. Mas não dura. E é aí que nos pegamos presos num ciclo, tentando alcançar mais, não porque precisamos, mas porque aprendemos que, sem aquela dose rápida de prazer, parece que estamos falhando. E isso, muitas vezes, nos esgota. Porque não se trata mais de alegria genuína. É só uma tentativa desesperada de não se sentir vazio. E assim a gente se acostuma. O que ontem te fazia sorrir, hoje não causa mais o mesmo impacto. Então a gente busca de novo. E de novo. E de novo. Mas isso não acontece só com bens materiais. A gente busca aprovação, reconhecimento, aplauso, afeto. Nas redes sociais, na carreira, nos relacionamentos.
É um vício comportamental que parece inofensivo, e talvez por isso seja tão perigoso. Porque ele não chega como um problema. Ele vem disfarçado de ambição saudável, de motivação, de produtividade. A gente nem percebe quando deixa de fazer por prazer, e começa a agir por compulsão. Quando aquilo que nos inspirava, agora nos exige. Quando a vida, silenciosamente, vira performance. E o que parecia só mais uma meta vira mais uma cobrança. O que parecia só mais um post vira mais uma comparação. No fim, o corpo aguenta. A mente disfarça. Mas o coração cansa. A gente continua funcionando. Produzindo. Cumprindo. Mas já não sente mais o gosto. Porque esse vício do mais é sorrateiro, ele não grita. Ele desgasta. E sabe o que é mais inquietante? Basta uma pausa. Um olhar mais honesto para dentro. E a confirmação vem, e muitas vezes, a gente nem sabe exatamente o que está procurando. Só sente que está faltando alguma coisa. E esse vazio se disfarça bem em vira meta, plano, troca, upgrade. Trocamos de carro, de casa, de trabalho, de direção. Tudo com a esperança silenciosa de que a próxima conquista traga, enfim, a plenitude. Mas o que acontece quando o que buscamos lá fora não supre o que está faltando aqui dentro? A plenitude não mora no depois. Ela se constrói no agora. Mas estamos tão ocupados tentando alcançar a próxima versão de nós mesmos que esquecemos de agradecer a versão que já existe. E é aqui que a reflexão se aprofunda em: será que o que você quer é realmente mais? Ou será que o que você precisa é paz? Eu sei, a vida precisa de movimento. De propósito. De sonhos. Mas precisa também de pausa. De aceitação. De olhar para o que temos, não com conformismo, mas com consciência. Porque a evolução de verdade não está em quantos degraus você subiu, mas em como você aprendeu a respirar enquanto subia. E é por isso que eu escrevi este livro. Para conversar com você sobre esse mais que nos move, mas que também nos cansa. Para questionar, com respeito e afeto, se você tem vivido para se tornar alguém melhor, ou apenas alguém mais atualizado. E, quem sabe, ajudar você a encontrar, nesse caminho tão cheio de curvas, a resposta mais simples e mais poderosa de todas: o que vem depois? Talvez, apenas você mesmo. Mais em paz. Agora, deixa eu te contar um segredo, e eu mesma só percebi tudo isso num momento de... como posso chamar? Um colapso cognitivo gourmet? Um modo avião emocional? A ciência chama de Default Mode Network, uma espécie de modo descanso do cérebro, aquele estado mental em que você não está focado em nada específico, mas o cérebro, ainda assim, está bem ativo nos bastidores, organizando as emoções, processando a vida, fazendo faxina nos pensamentos. Eu, contudo, chamo de em aquela hora em que você dirige numa estrada reta, ouvindo uma música boa, sem pressa, sem notificações, sem ninguém falando com você. Só você, o volante e a mente vagando elegantemente por lugar nenhum. Foi ali que a ficha caiu. Que talvez a vida seja isso, em menos sobre acelerar, e mais sobre se permitir estar presente enquanto dirige. Sem pressa para chegar. E com paz o suficiente para curtir o caminho. E talvez o mais curioso de tudo seja isso, e nós não aprendemos a parar. E quando paramos, sentimos culpa. Sentimos que estamos ficando para trás. Que estamos perdendo tempo. Que o mundo vai continuar girando e, se não corrermos, alguém vai ocupar o lugar que deveria ser nosso. Mas de onde vem isso? Quem nos ensinou que descansar é fracassar? Quem colocou na nossa cabeça que evoluir só é válido quando é visível? A nova casa. O novo corpo. O novo cargo. O novo parceiro. A nova versão de nós mesmos. A que posta mais. A que viaja mais. A que vence mais. A que aparece mais. E a que sente mais. E a que se reconhece mais. O comportamento humano, na sua essência, é motivado por estímulos e consequências. Uma lógica simples em fazemos o que fazemos porque, em algum nível, esperamos algo em troca. Pode ser um elogio, um alívio, uma recompensa material ou uma validação emocional. E quando esse ciclo se repete muitas vezes, vira hábito. A gente se acostuma a buscar algo fora para consertar algo dentro. E é aqui que começa um tipo de cansaço que não tem nome. Um esgotamento emocional silencioso.
Aquela sensação de estar sempre devendo algo. Sempre faltando um passo, um resultado, uma conquista. A frustração de olhar para o lado e achar que o outro está sempre na frente. Comparação, esse veneno disfarçado de motivação. A gente olha a grama do vizinho e esquece que talvez seja artificial. E mesmo que seja real, ela está sendo regada com as águas dele, no tempo dele, sob o sol dele. E ainda assim, nos cobramos para ter a mesma cor, o mesmo brilho. Só que cada solo tem sua história. E a nossa história, para ser vivida de verdade, precisa ser respeitada com as pausas que ela pede. Mas sabe o que dificulta isso tudo? É que tem uma engrenagem dentro da gente que não aceita pausa com facilidade. Esse tal sistema de recompensa. É ele que nos impulsiona, que nos move, que nos faz correr atrás do que desejamos. Mas ele também pode se tornar o nosso carrasco. Porque ele não tem freio, e se a gente não aprende a criar limites saudáveis, ele nos escraviza. Passamos a viver de picos de satisfação e de vales profundos de frustração. É uma montanha-russa emocional que, no início, parece adrenalina. Mas, com o tempo, vira exaustão. A gente não quer só um carro novo. A gente quer o sentimento de conquista que o carro representa. A sensação de que estamos avançando, de que estamos vencendo, de que somos capazes. Mas e quando não conseguimos? E quando a vida estaciona? E quando, por qualquer razão, não tem carro, não tem conquista, não tem mais? O que acontece com a nossa identidade quando o cenário não muda, mas somos obrigados a continuar? É nessa hora que o silêncio se torna um professor cruel. Ele nos confronta com quem realmente somos, quando não há aplausos, nem curtidas, nem novidades para mostrar. E aí, a pergunta muda: em quem sou eu quando não tenho nada para provar? Será que aprendi a gostar de quem sou? Ou só do que consigo mostrar? Tem gente que olha para tudo isso e diz: ah, é o capitalismo, é a sociedade de consumo. E sim, isso tudo influencia. Mas a verdade é que a inquietação não nasceu com o cartão de crédito. Ela nasceu com o ser humano. Com esse vazio existencial que, desde os tempos antigos, tenta ser preenchido com poder, posses ou performance. Mas nenhuma dessas coisas substitui a paz de saber que você está exatamente onde deveria estar. E é por isso que este livro existe. Para desacelerar junto com você. Para olhar para esse mais que te persegue e perguntar: você quer mesmo isso? Ou aprendeu a querer? Porque, às vezes, a gente se perde não por falta de direção, mas por excesso de pressa. Vivemos no automático, respondendo aos estímulos do mundo sem filtrar o que realmente faz sentido. Quantas decisões você tomou nos últimos anos apenas porque todo mundo estava fazendo? Quantas vezes você mudou de rota só porque parecia mais certo, mais produtivo, mais esperado? Quantos planos você engavetou por medo de parecer pequeno? Quantos momentos lindos passaram despercebidos porque você estava ocupado demais esperando o próximo grande acontecimento? Quantos pais dizem que não viram os filhos crescer porque estavam sempre trabalhando para garantir o sustento da casa? E, mesmo com o coração apertado, não chutaram o balde. Porque o peso da responsabilidade era maior que o desejo de presença. Quantas mulheres silenciaram seus sonhos, porque acreditaram que só poderiam florescer depois que todos à sua volta estivessem bem? E agora vivem com um e-se guardado entre as costuras da rotina. Quantos idosos, já com as mãos vazias do tempo, dizem com lágrimas calmas nos olhos que se lembram mais das tarefas que cumpriram do que das vidas que viveram? E você? Quantas versões de si já deixou para depois? Esperando o momento certo? A gente romantiza a conquista e esquece que ela, sozinha, não sustenta ninguém. O que sustenta é o propósito. É a coerência. É a liberdade de viver a própria história sem se sentir menor por isso. É saber que, sim, você pode querer mais, mas que esse mais não precisa te engolir. O verdadeiro desafio, talvez, não seja conquistar o mundo, mas aprender a se bastar quando o mundo não está aplaudindo. É reconhecer que o suficiente não é pouco. É a sabedoria. É a maturidade. É a coragem. Coragem de dizer: eu não preciso provar nada. Coragem de olhar para dentro e descobrir que o que vem depois talvez seja só o agora vivido com mais presença. E se, no fim, o que você tanto busca fora for algo que já existe dentro? E se a maior revolução da sua vida for parar de correr? Eu não tenho todas as respostas, aliás, tenho mais perguntas do que certezas. Mas uma coisa eu aprendi: e enquanto você estiver vivo, sempre vai existir um depois.
E ele pode ser o peso que te empurra para longe de si, ou o espaço onde você finalmente encontra abrigo. Neste livro, eu não vou te prometer fórmulas, mas vou te convidar a refletir, a desacelerar, a trocar o mais pelo me basta, a trocar a pressa pela presença. Porque talvez, só talvez, o que você está procurando nunca esteve tão perto.